Uma das frases mais marcantes nos votos das cerimônias de casamento é: prometo ser fiel a você e estar ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Pensando a relação da igreja com o Senhor Jesus Cristo como um casamento espiritual, no qual a igreja é a noiva e Jesus é o noivo, o tempo em que vivemos, no qual experimentamos a polarização dos dois sentimentos, alegria e tristeza, ou muita gente está muito triste, ou muita gente está muito alegre. E entendo ser um momento oportuno para o posicionamento como comunidade que se alegra e que chora, diante desta realidade que devemos encarar de frente, a da alegria e a da tristeza, juntos. Leiamos o texto da carta que mudou o mundo, de Romanos, capítulo 12, dois versículos, 15 e 16. Romanos, capítulo 12, versículos 15 e 16. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento, a mesma reciprocidade uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isto está dentro do contexto de virtudes recomendadas pelo apóstolo. Os dias estão tão difíceis que muita gente que está alegre disfarça para não gerar problema. Porque está tão feia a coisa que a alegria muitas vezes incomoda. Tem gente que é tão egoísta que fala: se eu estou triste, todo mundo tem que ficar. Quem cruzar a minha frente, eu vou gerar tristeza. Vai doer me encarar hoje. Mas as pessoas alegres, por mais que elas tentem segurar essa alegria, parece que vai com elas. Isso é muito bom num tempo do cumprimento daquele hino, que quem tem mais de 50 anos, como o presbítero falou, certamente se lembra. No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor, porque... Aí eu esqueci o resto. Mas vivo na esperança de ter meu novo lar e junto com Jesus ali morar. É isso que nos espera, o lindo país onde vai ser só a alegria. Essa sensação de que você tem que estar triste num mundo ranzinza inibe muitos testemunhos, iniciativas de pessoas estarem juntas, pois geram muitas críticas, geram muita dor de cotovelo a alegria, especialmente quando essa alegria é veiculada nas mídias sociais. Parece que na mídia social todo mundo está feliz, né?
muitos dos que ousam exteriorizar e celebrar a sua alegria são duramente hostilizados, como se sua alegria fosse uma afronta à grande maioria, que enfrenta grandes dificuldades e sofrimentos em nossa sociedade extremamente desigual. Mas quer saber? A alegria está no DNA. Todo mundo sabe o que é DNA? Ácido desoxirribonucleico. Não estou xingando ninguém, não. É as nossas características ancestral nas nossas células de formação. Tem gente que é química aqui, né, Débora? E já entende melhor do que nós essas coisas. Então, está no DNA, está na nossa essência como povo de Deus. Deus nos criou para sermos felizes, sermos alegres. Eu não sei há quanto tempo você não ouve isso, não é novidade. Mas o Salmo 100 nos dá uma fórmula, né? Apresentai-vos a Ele com cântico, né? Celebrai com júbilo. Não é o enterro de Jesus aqui. Jesus já ressuscitou. Celebrai com júbilo ao Senhor. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Amo as baquetas iradas do Douglas. Aquilo mexe com o meu coração, né? A gente que já mexe na velocidade. Sabe, isso é muito bom. Isso é libertador. Todo culto é culto de libertação. Libertação de muita coisa que amarra a gente, e a gente é livre para adorar na presença de Deus, com cânticos. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus tem sido bom para nós, e Ele continua sendo bom. E não necessariamente essa nossa alegria deve estar acompanhada de grandes coisas. Ainda essa semana, uma irmã abraçou a outra, uma coisa linda, pela alegria da irmã, próximo ao dia dos namorados, está chegando, chegou o presente, o namoro começou. Foi lindo! E eu ali chorando também, que eu me emociono, eu tenho meu grande amor ao meu lado, e eu choro até com um beijo de novela. Por quê? Porque o amor é lindo. O amor é o calor que aquece a alma, como diz o poeta. E isso está na nossa essência. Não precisa ser grande coisa para nos alegrar. Deus, às vezes, nos alegra com pequenas coisas. Tem gente que se alegra por qualquer coisa, porque a disposição dele, a disposição dessa pessoa é estar alegre. E isso são pessoas que me inspiram muito. Temos aprendido que as alegrias mais significativas da vida só têm sentido quando são compartilhadas com as pessoas que amamos, pois são um santo remédio contra a ditadura da tristeza que tem assolado o mundo em que vivemos. As pessoas estão por um fio, o povo está à flor da pele. E nós, com a nossa alegria, somos o canal de paz, de esperança, de um dia feliz. Esta semana eu me senti impactado por uma reflexão sobre a vida moderna, na qual o pensador, não sei se ele era um filósofo, afirmou: chegamos ao mundo sem trazer nada, partimos dele sem levar nada, gastamos a maior parte do intervalo entre a chegada e a partida correndo atrás de coisas que vão ficar aqui, que não vamos levar para lá, e que de nada vão servir quando a nossa vida aqui na terra terminar. É o que a Bíblia chama de correr atrás do vento. É por isso que a nossa alegria está condicionada a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas secundárias
nos serão acrescentadas. E Deus é fiel para honrar este nosso compromisso. Vivemos na era digital, da vida ao vivo nas redes sociais. Vemos uma preocupação sem limites em registrar a vida ao invés de vivê-las, como um presente de Deus. É uma bênção celebrarmos aniversários, noivados, casamentos, o próprio culto, com os irmãos, lado a lado, olhos nos olhos, corpo a corpo. É uma bênção testemunharmos as vitórias que Deus tem nos concedido. É uma bênção testemunharmos uma porta de emprego que se abriu, uma vitória que Ele nos concedeu na compra de um bem, na realização de um sonho, de se formar em um curso, de ter um relacionamento, de ter filhos, da cura de uma enfermidade, da conquista da casa própria, da libertação de um vício, de um livramento que Deus concedeu. Gente, essa semana quase bati 2 vezes. Eu não sou o melhor motorista do mundo, mas o cidadão, eu estava direitinho na minha mão. O sujeito saiu e abriu a porta. Quase levei o cara e a porta. Isso iria me entristecer muito nessa fase de estiagem desse tipo de problema, mas o meu anjo da guarda está estressado, porque o sujeito abre e não quer saber. Ai de você, se você atropela o sujeito. Mesmo que você tenha razão, você carrega a culpa pelo acidente. Então, irmãos, o livramento de Deus, nesse tempo, está facinho para você bater o carro. Está facinho para você se envolver numa briga de trânsito. Está facinho. Por isso que nós temos que ter o antídoto da alegria de Deus com a gente, para quando acontecer, nada vai roubar a nossa alegria, porque nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, o Espírito da paz, da longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Uma palavra grande, né? Um palavrão, né? Mas longanimidade é a pessoa ser tardia em irar-se. Não é a pessoa longânima. O mundo está acabando, ela está calma, não é? E ela é o antídoto, porque a Bíblia nos ensina que a palavra branda desvia a ira. O sujeito grita com você, calma, né? Fala, ouve, porque se um está a flor da pele e você está também, aí ferveu. E Deus nos dá essa paz, que não é entendida pelo homem, pelo mundo, pelo homem natural, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que é muito mais do que a ausência de guerras. Amados, a verdade é que muitas vezes, essas alegrias, algumas pequenas para alguns, mais grandes para quem a recebeu, elas não são compartilhadas para não gerar a famosa inveja santa, motivada pelo pecado da cobiça. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode se alegrar e eu aqui, nessa sofrência? Muitos recebem as bênçãos e não as testemunham pelo medo pagão do olho gordo. Com a gente não tem essa coisa. Porque quando é bênção de Deus, não tem olho gordo que venha atrapalhar aquilo que Deus já nos concedeu. Isto é uma crendice que não faz parte do Evangelho bíblico. Muitos recebem, e há muitos cristãos supersticiosos por não conhecerem e viverem a liberdade da palavra de Deus. Por outro lado, na teologia da prosperidade, nos deparamos com as ilusórias alegrias de uma religiosidade centrada na ostentação,
estou podendo. As irmãs vão morrer de inveja de mim. Os irmãos vão morrer de inveja de mim. Sabe, nós não estamos aqui para gerar inveja, mas para repartir o bom tesouro que Deus tem nos concedido. A ostentação divide os irmãos entre os economicamente prósperos, tidos como abençoados, e nem sempre são, e os que sofrem provações financeiras, amaldiçoados por Deus, e isso é uma heresia antibíblica. Aprendemos no texto bíblico de Romanos, que lemos agora, que devemos nos alegrar, vivendo intensamente a felicidade das bênçãos que o Senhor nos concede, na vida abundante que Ele proporciona, que Ele prometeu e cumpre a todos os seus filhos. E nós somos filhos de Deus. Somos estimulados a compartilhar esta verdade para a edificação e alegria de nossos familiares, nossos irmãos e nossos amigos, com quem dividimos a nossa felicidade para a glória de Deus. Daí a recomendação que está aqui na Bíblia, porque Roma era difícil, havia os extremos da alegria e da tristeza. E Paulo fala assim: alegrem-se com os que se alegram, contagiem o mundo com a sua alegria, bênção de Deus para você e para um mundo cada vez mais triste. E logo na sequência, porque a nossa vida emocional acaba virando uma montanha russa. Na vida pastoral, pior ainda, porque você sai de uma festa, no outro dia ou no mesmo dia você vai a um velório, chorar com os que choram, depois outra festa, e assim vai. E nós precisamos estar bem centrados, com Deus no controle, senão a gente sucumbe diante desses altos e baixos da nossa vida emocional. A vida cristã também tem momentos de tristeza. Tem gente que parece Alice no País das Maravilhas. Tem tristeza. A gente está na chuva, é para se molhar. E eles também devem ser compartilhados. Porque a melhor coisa é você estar triste e ter um abraço amigo ao seu lado, alguém que te estende a mão para te levantar. Essa também é a missão da igreja, atenuar as dores do mundo. Em uma sociedade cuja competitividade adota como lema a filosofia do cada um por si e Deus por todos, é realmente um privilégio poder contar com a solidariedade da família da fé, nos fortalecendo com seu ombro amigo, a comunhão sincera e a força da presença como instrumento nas mãos de Deus, quando passamos pelo vale das lágrimas. Hoje eu estou rindo à toa, recebi. A internet às vezes tem coisas boas. Hoje foi o último culto em Jaguariúna, naquele lugar onde eles pagavam aluguel durante 20 anos. A semana que vem já vão para o templo novo. Pergunta se a conta fecha do dinheiro. Não fecha, foi mutirão. Todos envolvidos. As mulheres ajudaram a botar, a sentar bloco, a dar acabamento, levaram a comida. Os homens hoje cozinham muito, alguns homens cozinham melhor do que as mulheres, mas não se trata de competição. Todos se juntaram, eu estou vendo as fotos, eu que já estive lá, eu que participei da reunião, onde foi doado aquele terreno para nós, e eu ali, só no lencinho. Por quê? Estou alegre com a vitória da nossa igreja irmã, que está entusiasmada. O seu pastor, o pastor Roberto, é uma bênção. Dona Cidinha, uma bênção. E isso tem que ser compartilhado, né? Semana que vem eu estou lá. Somos extremamente carentes de consolo nos momentos de sofrimento.
que temos que passar debaixo do sol, razão pela qual contamos com o Espírito Santo, o Consolador, cuja unção está sobre a igreja, para nos ensinar todas as coisas na perspectiva do reino de Deus. Quantas vezes eu e pastor Roberto choramos clamando por aquela igreja. Nós no meio do mato que subia, só nós dois lá, dois doidos. O povo passava, buzinava, ei, maluco! A nossa loucura, porque Deus chama os loucos deste mundo. As coisas de Deus parecem impossíveis, parecem loucura para aqueles que perecem. Mas hoje nós choramos de alegria. Ele é muito meu amigo. E testemunhamos um templo lindo para a glória de Deus. Nos dias de choro, nos dias de pranto, somos exortados a estarmos ainda mais juntos, ainda mais unidos, abraçando-nos afetuosamente. Precisamos aprender a chorar com os que choram, aplicar a empatia, se colocar no lugar do outro, colocarmos-nos no lugar do outro até que a noite de lágrimas passe e a alegria, como diz o Salmo, chegue pela manhã. Deus sempre tem um novo dia, né? Sempre tem um novo dia reservado para nós, um dia abençoado, cheio de novas esperanças, preparado para nós. Um fenômeno do nosso tempo é o afastamento da comunhão com Deus e com a igreja de Deus, justamente no momento em que as pessoas estão fragilizadas com o agravamento de suas crises. A maior luta nos dias de choro é a solidão, o sumiço dos amigos que se alegravam conosco nos dias de festa. Os cristãos maduros, comparáveis aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como colunas sustentadoras da igreja, já aprenderam na palavra que o sofrimento que nos faz chorar, uma vez superado em comunhão, se converte em um tônico fortalecedor da fé no poder de Deus, que está no controle de todas as coisas, e na intimidade que temos uns com os outros. Portanto, se sofremos e choramos, busquemos mais a Deus. Acheguemo-nos mais aos crentes, como diz o hino. Alimentemo-nos mais da palavra, até que chegue a vitória, porque Deus não tem nada diferente para nós. A vitória é certa. Jesus, antes de partir, prometendo que voltaria, nos disse: no mundo tereis aflições, e está no plural, mas tende bom ânimo, desanima não, eu venci o mundo. Jesus prometeu estar com os discípulos em comunhão espiritual até a consumação dos séculos, até que os propósitos de Deus fossem consumados na vida aqui na terra e lá no céu. Eis aí uma virtude daqueles que choram com os que choram. Nunca abandonam o irmão ferido. Os discípulos de Cristo, como seu mestre, não conseguem estar indiferentes diante do ser humano caído e desesperado. Essa é a essência motivacional do sopão. Estender a mão, isso é galardão. Não precisa tocar trombeta em Sião, porque Deus está vendo, está abençoando. Amados, nossa missão como discípulos é ser o braço estendido de Deus para estender as mãos e levantar os fracos e abatidos. Nós, como igreja que obedece a esta palavra de chorar com os que choram, somos as mãos de Deus enxugando as lágrimas dos desiludidos
diante dos complexos problemas da vida. E aí ele termina o versículo 16 dizendo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Uma das coisas mais lindas e raras no mundo pós-moderno é a celebração de bodas de ouro, mediante a percepção de que, pela bênção de Deus, o sentimento do amor e profundo respeito expresso nos votos não se perdeu em meio às alegrias e tristezas da vida. É linda e emocionante a percepção de que o primeiro amor está presente, vivo, intenso, recíproco, acompanhado da maturidade adquirida nas experiências de uma vida de comunhão profunda com Deus e com as pessoas especiais que formam a nossa família, de casa e da fé. Para que tenhamos o que comemorar com a passagem do tempo, é imperativo o amor, sentimento expresso na humildade no relacionamento e na busca mútua da sabedoria, um dom de Deus. Porque para você se relacionar com outros seres humanos é preciso ser sábio, é preciso ter o dom de Deus, porque é difícil, somos difíceis. Só pela misericórdia de Deus a gente consegue. Por mais difíceis que sejam as situações que tentem nos demover do propósito de honrarmos os votos assumidos diante de Deus e dos homens, enquanto ainda houver amor no relacionamento, se mantém acesa a chama da esperança, que nos motiva a pegarmos uns aos outros e permanecermos unidos até as últimas consequências, até que a morte nos separe. Em alguns casos, até que um mate o outro no sistema do mundo, mas não entre nós, até que chegue o tempo de Deus recolher um de nós. Alguns ele até recolhe juntos. É bem semelhante às palavras dirigidas à igreja de Esmirna, no Apocalipse, onde estamos estudando. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No tempo em que Paulo ministrou esses ensinamentos, Roma tinha muitas características do Brasil atual, do mundo atual. Pesadíssimos impostos para sustentar as mordomias, as extravagâncias daquela corte imoral e corrupta. Uma imoralidade desenfreada, violência extrema, disputas de poder, ostentação extrema, o ego daqueles Césares era alguma coisa que não cabia no reino. E muita pressão sobre a unidade da igreja. Naquele ambiente de grande caos e desesperança, com tendências a piorar, surgiu a carta de Romanos aos Romanos, que tempos depois veio a mudar o mundo, originando a reforma protestante do século XVI. E nós somos uma igreja reformada. Somente a salvação pela graça de Deus, o tema principal da carta aos Romanos, nos motiva a nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram, mantendo no coração a chama de amor expresso no respeito e dedicação uns aos outros, que faz a nossa comunhão durar por toda a eternidade, como Deus planejou. O tempo de manifestarmos isso, de vivermos, é agora. Não dá para ficar em cima do muro. É pegar ou largar. Deus abomina a indiferença. Lembrem-se da igreja de Laodiceia. Não era quente, nem era fria, era morna. Deus não suporta coisa morna. Dá até um embrulho no estômago, que ele disse lá: estou a ponto de vomitar-te da minha face. Discernindo a realidade que nos cerca, vivenciemos juntos as alegrias e as tristezas do nosso tempo,
até a vitória final em Jesus Cristo, que está às portas. Amém.